Muito bem, paz do Senhor, bom dia, que Deus te abençoe hoje, que Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo nessa live. Hoje nós estamos numa série, falando sobre uma série de requisitos, de característica que um líder tem que ter. Que um líder curado tem que ter, série de características que um líder curado tem que ter. Lembrando sempre, você é um líder em tudo aquilo que você faz, você acaba sendo um líder. Se você está numa família, se você é pai, se você é irmão, se você está numa igreja, no trabalho, em todo lugar, procure desenvolver liderança. Procure desenvolver liderança, a gente olha para exemplos. José, os irmãos consideravam ele um intruso, ele era um líder, depois ele desenvolveu a sua liderança e acabou ajudando mais tarde a salvar a sua família, Então tudo aquilo que você aprender a desenvolver liderança vai abençoar pessoas ao seu redor. Hoje eu quero falar sobre uma questão muito interessante, ser carismático, Um líder tem que ter essa característica, tá? Então, Salmos 45, versículo 7 diz assim: olha, amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, Ele escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo da alegria. Hoje eu quero falar sobre despertar da vida, ser feliz, ser alegre, ser carismático, E essa característica de buscar ser carismático é colocar para fora o que Deus colocou dentro de você. Isso é ser um líder carismático, trazer para fora o que Deus colocou dentro de você. Ou seja, a alegria, essa questão contagiante, sobre a vida, sobre tudo ao nosso redor. Um líder, ele tem que ter uma característica carismática, de contagiar, Um líder não pode ter, nós vamos ver aqui, não pode ser aquela pessoa triste, que ninguém lembra dela em momentos, todo mundo vai lembrar de um líder carismático, E é interessante isso, a gente trazer para fora o que Deus colocou dentro de nós. Então a pessoa, a primeira coisa, ela precisa, um líder, irradiar alegria, esse desejo de viver. Muita gente é líder, mas quando você olha para a vida dela, a situação dela, o viver dela, a pessoa pensa assim: puxa, essa pessoa parece estar triste porque não morreu de madrugada, Ela acorda amarga com a vida. Então um líder, ele precisa desenvolver, tirar de dentro o que Deus colocou para fora. Primeiro, ter essa intensidade de vida, É muito importante para contagiar. Primeira coisa, não ser rancoroso. Se aquela pessoa que guarda rancor, qualquer coisa que alguém fala, ela sempre volta a lembrar aquele assunto, Mas aquele dia você falou isso para mim, aquele dia, ela carrega esse morto, esse defunto, velando todos os dias do relacionamento, Então um líder não pode ter isso. Não pode ser uma pessoa rabugenta, Rabugenta é um nome pejorativo para aquela pessoa que, meu Deus, ela é rabugenta, ela é amarga, Ela é azeda, ela não é doce, Então a gente precisa se desfazer de todas essas coisas aí. Primeira coisa, não ser, Não seja uma pessoa rancorosa, rabugenta, amarga, intragável. Muito pelo contrário, Comece a buscar irradiar aquelas coisas que Deus tem falado no seu coração, como Deus vê você, como Deus fala sobre você, como Deus te coloca em promessas. Começa a ser assim. Segundo lugar, se desfazer daquela ideia de quanto pior, melhor. Você já notou quando alguém vem assim para um líder que não tem essa característica carismática? Olha, a coisa tá ruim. Em vez da pessoa dizer assim: não, mas tem um lugar em Deus que vai melhorar, ela fala assim: não, e vai ficar pior, Se aquela pessoa que parece que o outro conta uma tragédia, você aumenta a tragédia.
multiplica, né? Valoriza a tragédia. Você precisa perder. Um líder carismático, ele não dá gasolina para o discurso de quanto pior, melhor. Então, se alguém vem conversar com a gente sempre tem uma resposta diferente. Terceiro lugar, dê uma nota boa para as pessoas ao seu redor. É interessante que às vezes a gente não dá nota boa para as pessoas, elas vêm caída, derrubada perto da gente, esperando uma palavra da nossa liderança, e a gente não dá uma palavra boa, né? A gente dá uma palavra ruim. Você quer ver, que perspectiva Jesus tinha na sua liderança? Jesus era extraordinário, é extraordinário até hoje, tanto que é o único que pode arrancar e mudar a história de uma pessoa. Jesus estava indo em direção ao seu propósito, ao ministério, desenvolvendo, e um homem, um cobrador de impostos, chamado Zaqueu, queria conhecer Jesus, queria conhecer essa liderança, essa coisa tão extraordinária que era em torno de Jesus, e ele subiu numa árvore. Se Jesus fosse um mau líder, quando olhasse para ele e dizia, olha lá um cobrador de impostos, olha lá um explorador, mas é interessante que Jesus olhou para aquele homem e deu uma nota boa para ele, falou, hoje eu quero ir na sua casa, né? Daquela coisa do aconchego, hoje me é necessário estar com você. Eu fico imaginando assim como que Zaqueu se sentiu. Talvez lembra que ele era acuado por pensamentos, né? Que uma das primeiras coisas na conversão de Zaqueu, ele põe para fora uma coisa que reflete muito o seu interior. Ele diz assim, olha Jesus, as pessoas talvez tenham dito que eu defraudei, que eu logrei, que as pessoas, mas eu não faço isso não, até eu vou verificar isso. Se eu defraudei alguém, se eu tirei de alguém sem ser dentro de uma justiça, eu quero restituir isso duplicado, né? Então, as pessoas tinham uma perspectiva, um pensamento, uma nota ruim em relação a ele, mas Jesus não. E aí a importância disso, que Zaqueu se alegra, ele acaba se convertendo, né? Acaba se dispondo com seus bens para o ministério de Jesus, dá uma das maiores ofertas que a Bíblia registra. Enfim, quando Jesus chamou Mateus, um cobrador de impostos, era a mesma coisa. O cobrador de impostos era uma figura do diabo, né? Uma coisa de Satanás, assim, tipo assim, eram as pessoas malignas da cidade, né? Então aí Jesus olha para ele e diz assim, olha, tem uma coisa que eu quero dar uma nota boa para você. Você vai deixar de ser coletor de impostos, você vai ser um pregador do evangelho, você vai ser um apóstolo, um discípulo. É interessante que às vezes quando você dá uma nota boa para as pessoas, você ministra dentro da alma dela algo interessante, você vai tirar elas daquele negacionismo que elas estão, daqueles pensamentos errados. Então, uma das coisas que o líder carismático faz é sempre dar uma nota boa para as pessoas ao seu redor, incentivar as pessoas ao seu redor. Terceiro, você tem que dar esperança para as pessoas ao seu redor. Se você não semear esperança, um líder carismático, ele não traz condenação. Olha o que Paulo, o grande líder, começa falando em Romanos 8:1. Ele diz, nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Ele está dizendo o seguinte, a salvação te encontrou, te perdoou de passado, te perdoou de tudo isso. Agora Paulo está produzindo esperança no coração dos salvos. É interessante que a gente olha para Jesus e a nossa liderança tem que ser o estilo de Jesus, o jeito de Jesus, a maneira de Jesus, né? Quando Jesus encontra Pedro, depois que Pedro nega ele, é interessante que naquela noite que Jesus precisava, quando ele está sendo julgado, passa uma noite toda dentro do sinédrio religioso, sendo julgado, né? Ao amanhecer ele é levado a Pôncio Pilatos e recebe a sentença de crucificação e morte de cruz. Paralelamente a esse julgamento, quando Jesus está sendo esbofeteado, humilhado, Pedro ele vai estar numa fogueira com pessoas que estão escarnecendo Deus.
E aí uma mulher chega para ele e diz: você também é um seguidor de Jesus? Ele disse: não. E aí até todo aquele episódio, né, de Pedro traindo Jesus, negando a Jesus. E Pedro, isso causa um reflexo tão interessante emocionalmente, psicologicamente na vida de Pedro, que isso reflete muito às vezes a nossa liderança, a nossa vida. Ele vai e foge, e ele tem o seguinte pensamento: se alguém traísse como eu traí Jesus hoje, eu não perdoaria, eu não teria mais, não daria mais esperança, não daria uma outra oportunidade para essa pessoa. E aí acontece o episódio de Jesus ser condenado, crucificado, e ele então, depois da sua morte e ressurreição, ele vai ao encontro de Pedro, porque Jesus, ele não é um líder doente, ele é um líder carismático, mas ele é um líder sadio. Ele vai em direção a Pedro, agora jogar esperança no coração de Pedro, porque Pedro pensa assim: eu não tenho mais chance, eu já traí uma vez, eu já perdi minha oportunidade. Jesus vai lá com a esperança, de novo diz: Pedro, você me ama? Aí aquelas 3 palavras célebres, né? Sim, eu amo. Você me ama, Pedro? Sim. Você me ama? Sim. Então eu vou te dar uma esperança, vai cuidar das minhas ovelhas. Jesus, ele não trata Pedro com amargura, né? Ele trata com esperança. Então é muito importante a gente entender isso, de a gente produzir esperança no coração das pessoas. Um líder carismático, ele não destrói pessoas, ele produz esperança. É interessante que as pessoas, elas serão eternamente gratas. Depois Pedro vai ser crucificado por causa da pregação do Evangelho, vai pedir para não ser crucificado como Jesus, de cabeça para cima, de cabeça para baixo, para honrar seu Senhor, e ser aquele homem ou mulher que joga esperança no coração das pessoas. As pessoas vão ser eternamente gratas a ele por isso. Segundo, a esperança, ela produz um combustível bom sobre o futuro. Tem muitas pessoas que às vezes não conseguem ter uma visão sobre o futuro, e um líder carismático, quando ele coloca no coração, na alma das pessoas esperança, ele coloca um combustível para o futuro. Bom, se eu não acertei até agora, se eu não estou bem até agora, ainda tem uma chance para mim, eu vou entrar numa nova estação, num novo tempo. Uma outra coisa que é muito importante para o líder carismático é ele aprender a compartilhar. Primeiro, de sabedoria. Compartilhe a sabedoria que você está recebendo, a instrução que você está tendo em livros, a instrução que Deus está te dando. Compartilhe, não guarde isso, não se feche para você. Um líder carismático, ele expõe toda a sabedoria que Deus dá para ele. Fala: olha, gente, que Deus falou comigo, olha o que esse livro fala. Todo pensamento de sabedoria que você colocar em direção a outra pessoa sempre vai ajudar. Compartilhe também. Você deve compartilhar, e isso é muito importante, porque tem pessoas que a informação, ela é como uma névoa. Você tem que aproveitar aquele momento, aproveitar que ela está encharcando a sua mente, a sua memória, e você então compartilhar isso com as pessoas. Segundo, você tem que compartilhar dos seus momentos. Um líder carismático, ele não esconde as coisas, ele compartilha dos seus momentos. Eu não estou falando dos seus momentos negativos, né? Mas os seus momentos bons, compartilhe com pessoas. Estenda no seu grupo de liderança aquilo que está acontecendo, seus momentos. Você vai numa coisa boa, tenta levar o máximo de líder. Por exemplo, às vezes eu vejo assim, tem líderes, pastores que não investem nos seus liderados, não levam eles num congresso, não compartilham de boas coisas. Eu já vi tantos pastores dizerem assim, né, dentro dos congressos que nós fizemos: puxa, eu queria tanto que os meus líderes estivessem aqui, mas só esse desejo não fica suficiente. A gente tem que compartilhar isso. Então é muito importante a gente compartilhar os nossos momentos, né? As pessoas vão ser muito gratas, e um líder carismático tem que desenvolver essa etapa na sua vida, tem que desenvolver esse estado na sua vida. Então compartilhe de sabedoria, compartilhe dos seus momentos, incentive pessoas aí em lugares bons. Você lê um livro, por exemplo,
Por que pessoas leem pouco na igreja? Porque um líder nunca chega lá no púlpito e fala assim: estou lendo esse livro, foi bom para mim, puxa vida. Então as pessoas, ele não partilha, então partilhe, lê um livro bom, compartilhe com todo mundo ao seu redor, mostre o livro, mostre o autor, mostre o título, mostre os principais assuntos que inflamaram o seu coração, que abençoaram a sua vida. Partilhe dessas coisas boas, partilhe desses momentos, né? Você fez um churrasco, é bom para você, chama as pessoas ao seu redor, compartilhe disso. Terceiro, compartilhe de coisas, às vezes muito simples, Um líder carismático, ele ajuda a partilhar o que ele tem. Partilhe de coisas para os seus liderados, é extremamente importante. Você precisa desenvolver esse lado carismático. Tem pessoas que às vezes têm isso dentro dele, mas não jogam para fora. Se tratando de carisma ou ser carismático, nós estamos vivendo numa era de imagens. E às vezes eu vejo assim que pessoas colocam incessantemente imagens, né? Hoje é muito comum por causa das redes sociais, imagem, mas uma pessoa não desenvolve a carismatia dela colocando Photoshop nas suas fotos. E nem falando só bons discursos. Uma carismatia, ou desenvolver o lado carismático ao nosso redor é servindo pessoas. Não seja um líder que quer que as pessoas te reverenciam, mas seja um líder carismático servindo as pessoas. Jesus, ele disse que ele veio para servir. E essa era a sua vontade, servir as pessoas. Servir aqueles que estavam ao seu redor, e foi para isso que ele veio, foi para isso que Deus nos chamou, foi para esse momento que Deus nos colocou como igreja. Então, desenvolver o lado carismático nosso não é só arrumar nossa fotografia com Photoshop ou falar frases e discursos de efeito. A gente tem que servir as pessoas com alegria, ao nosso redor contagiante, né? Servindo as pessoas. Eu sempre tenho que fazer uma reflexão. Isso eu falo para todo líder. Se você quer ser um líder, você tem que fazer uma reflexão se eu tenho que corrigir algum defeito, né? Vamos colocar aqui bloqueadores, que é uma palavra muito comum hoje no mundo coach, né? São bloqueadores de carisma. Primeiro, qual um bloqueador de carisma que eu tenho que me analisar? Orgulho. Ninguém gosta de seguir líder orgulhoso, ninguém. Ou que se acha superior aos outros. Orgulho é uma coisa a ser tratada dentro do nosso caráter. É uma fraqueza, a gente precisa perder isso. Eu tenho que fazer uma reflexão. Eu posso estar tendo um bloqueador da minha liderança em ser orgulhoso, em diminuir as pessoas ao meu redor. Então um líder carismático, ele nunca é orgulhoso em relação a outras pessoas, né? Em relação ao outro ser humano, ao seu liderado, né? Ele nunca pode agir dessa forma. O orgulho é uma coisa que nasceu lá no coração do diabo, ele foi jogado fora do céu, recebeu condenação eterna, porque ele é o pai dessa questão. É o pai do pecado, é o que criou a condição. E o orgulho, ele queria ser melhor do que os outros, né? Ser superior. Então um líder carismático, ele trata do seu orgulho. Ele nunca fere as outras pessoas com orgulho. Segundo, um líder carismático, ele não pode ser uma pessoa insegura. Você não se sentir seguro, se você não se sentir bem, em segurança naquilo que faz, naquilo que fala, outras pessoas também não se sentirão. A pior coisa do mundo, imagine comigo, você chegar num lugar, está seguindo um líder e fala, estou perdido. Puxa, quem que vai se sentir bem seguindo um líder inseguro, perdido, né?
Então é muito importante que o líder carismático ele não pode ser uma pessoa inseguro, ser quebrantado, necessitado de ouvir, de receber instrução, isso aí tudo bem, mas não inseguro. Eu estou liderando indo para onde? Para lugar nenhum, tem segurança. As pessoas dizem, mas qual o nosso plano? Qual o seu plano? Você tem que ser um líder carismático, tem plano para onde ele vai, né? Então é muito importante isso, né? Para as pessoas se sentirem seguras. Outra coisa que um líder carismático não pode ter, ele tem que tratar isso dentro do seu coração, é a instabilidade. Os que te seguem, se eles não sabem o que esperar de você, eles não te seguirão. Então você não pode ser uma pessoa instável, hoje uma coisa, amanhã outra, tá andando igual o cachorro que corre atrás do próprio rabo, né? As pessoas querem uma estabilidade para seguir. Então um líder carismático, ele tem que ter o plano, ele tem que definir, traçar uma rota, né? Tem que ser uma bússola com um ponteiro, que tenha um norte, que diga que vá para algum lugar. Ele não pode ser instável. É muito comum dentro da liderança evangélica, o cara começa uma igreja. Meu sonho é esse. Aí a primeira família que chega, quando chega a segunda família, a primeira fala, nós não vamos mais. Então eu vou parar da igreja. Eu vejo muitos líderes que às vezes são atormentados, começam uma coisa, mas não tem estabilidade para seguir adiante. E uma das coisas que eu entendo um líder é mais ou menos assim: você traça uma viagem daqui para São Paulo, você é um motorista de um ônibus, então você traçou uma rota, vou até São Paulo, embarca aí 50 pessoas no ônibus para ir para São Paulo, mas quando você chega em Curitiba, 2 ou 3 pessoas dizem assim, eu vou descer em Curitiba. Tudo bem, talvez elas não queiram ir até São Paulo com você, mas isso não pode ser instabilidade para você não continuar a sua viagem. Então a tua rota é São Paulo, porque você tem que entender que quem continua seguindo você é por causa da sua estabilidade e não da sua instabilidade. Se você é um líder instável, tudo ao seu redor vai ser instável, tudo ao seu redor vai ser instável. Se você é uma mãe instável, seus filhos vão ser instáveis. Se você é um pai instável, seus filhos vão ser instáveis. Sabe aquela pessoa que não fica num emprego, não tem uma estabilidade em nada, emocional, nada cria estabilidade na sua vida. Quarto, você não pode ser perfeccionista. Perfeccionismo é um pecado, porque você tenta se colocar no lugar de Deus. É muito importante pessoas admiram líderes que têm excelência. Um crente não pode fazer as coisas de qualquer jeito, um líder não faz nada de qualquer jeito. Nós temos que ter uma excelência. Fazer as coisas com excelência é diferente, porque é alcançável, a excelência é alcançável. Estou fazendo excelência, eu posso fazer o melhor. Eu vejo que às vezes, nem sempre o que nós estamos fazendo melhor vai ser o melhor do mundo, mas é aquilo que nós podemos fazer. Às vezes eu vejo que pessoas, e muito comum isso, já me convidaram para almoçar nas suas casas, são muito simples, e eu observo que elas colocaram na mesa ali para aquele almoço, para honrar, para fazer aquilo de excelência, coisa melhor do que eles comem no dia a dia. Mas talvez eu já comi coisa melhor do que aquilo, ou um produto superior àquilo, mas naquele momento é o que tem mais de excelência. Então você vê que aquelas pessoas estão caminhando para um ambiente, você é contagiado com aquilo, porque eles fizeram excelência. Agora, perfeccionismo, ninguém vai seguir um líder perfeccionista. Líder perfeccionista é chato, é insuportável estar perto, porque ele tenta seguir coisas irreais, criar e exigir dos outros irrealidade, e ninguém quer seguir uma irrealidade. Uma coisa é a gente entender sobre excelência, outra coisa é você querer ser perfeccionista. Nunca um líder carismático é perfeccionista. Outra coisa, você não pode ser ceticismo ou ceticista, tá? Ninguém gosta de seguir pessoas que questionam tudo. É um hater na vida.
Você notou aquela pessoa que você fala de finanças, mas Deus não gosta de finanças, mas você fala sobre isso, a pessoa sempre questiona toda a filosofia que você fala, toda a doutrina que você ensina, todo o ensinamento que você tenta produzir aquela pessoa, ele é um cetismo, né? Ele trabalha com ceticismo, ou seja, questiona tudo. Um líder carismático não pode ser assim. Passa por cima de certas coisas, precisa perder isso. Caminhando para o final do conselho de hoje, desenvolva o seu carisma. Eu vou te dar 3 conselhos aqui. Isso que eu falei para você é não ser. Agora, o que você precisa fazer? Mudar o seu foco. Coisa mais chata do mundo é quando um líder tenta ser carismático focando nele. Ele é o centro. Primeiro, que Deus chamou a gente para liderar numa obra que não é nossa, é dele, de Jesus. O centro é Jesus. Depois, os outros. Depois, o próximo, não você. Então, foque em ser um líder carismático, não falando mais dos outros, das qualidades dos outros, não em você. Foque menos em você. Deixa que elas vejam você pelo exemplo, mas sempre foque ao seu redor, nas pessoas ao seu redor. Foque menos em você e mais nas pessoas. Segundo, seja positivo em qualquer assunto. Qualquer assunto que for falar, que alguém puxar, seja positivo. Você já notou aqueles assuntos negativos? Alguém chega assim, você viu como vai ficar ruim a economia? Aí o líder que quer ser carismático fala, já fala mal do presidente, já fala mal do governador, fala mal de todo mundo. Ele é extremamente negativismo. Ele não é positivo. A gente precisa, eu gosto muito da minha mãe, assim, de relembrar assim, a positividade que ela tinha como líder. E se tornou a grande líder da minha família. Dos seus filhos, dos seus netos, dos seus genros. É difícil uma pessoa que não passou perto da minha mãe, que não recebeu essa influência, né? Minha mãe não era negativa, você podia contar uma história de horror. Não, agora vai ter um plano econômico terrível. Minha mãe falava, não, mas Deus sempre vai dar uma solução. Deus sempre com o povo dele, em qualquer época da história, puxava a Bíblia e mostrava uma história bíblica naquele tempo de dificuldade, como Deus sustentou os seus, e ela era extremamente positiva, por isso se tornou uma grande líder. Então, é muito importante, um líder carismático, ele não é negativo em nenhum assunto. Qualquer assunto que produzir ao seu redor, você precisa positivar aquele assunto, trazer ele pelo lado positivo. E a última coisa que eu quero falar agora aqui aprenda a compartilhar sempre algo novo e sábio. Seja aquele que tenha sempre uma palavra nova, uma palavra fresca de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele é uma novidade, ele não é um museu. Tem gente que fala, mas olha, uma vez eu recebi de Deus isso, mas eu lembro que eu fui pregar num lugar e um pregador me antecedeu e ele disse, olha, vocês acham que é fácil receber batismo com o Espírito Santo? Estava falando sobre isso, e que ele subiu no monte, jejuou e tal, quase acabou com a plateia, descreveu um estilo de vida que nenhum daqueles que estavam ali podiam desenvolver aquilo. Eu fiquei imaginando os novos convertidos. Aí quando chegou minha vez de falar a palavra de Deus, eu cheguei, gente, a experiência pessoal é cada um, mas a Bíblia diz assim, vocês que nasceram ontem, que vieram do pecado, da injustiça, de tudo, Deus tem uma nova estação, tem um novo de Deus, tem batismo com o Espírito Santo, tem enchimento com o Espírito Santo, tem dons, é para quem crê, não é para quem subiu e desceu o monte, é para quem crê. E aí você sempre tem que ter algo novo e sábio para as pessoas, né? Para não levar elas para uma vida do passado, remota, né? Que já foi. Quem vive de passado é museu. Passado é um bom conselheiro para a gente não errar os mesmos erros. Mas sempre Deus tem um novo. E um líder carismático, ele sempre tem uma novidade de Deus, uma aceleração de Deus para as pessoas. E a última coisa, valorize as pessoas ao seu redor. Um líder carismático, ele tenta conhecer as pessoas, falar o seu nome, a importância que as pessoas têm. Não deixa as pessoas deslocadas.
né? Um dos grandes erros da igreja é que quando alguém visita uma igreja, a pessoa se sente deslocada, que não é o mundo dela. Por quê? Porque as pessoas olham de rabo de olho, ninguém chega perto valorizando, puxa, que bom, primeira vez que eu vejo você aqui, dá um abraço, aquela questão toda, né? Porque o que define, às vezes, uma pessoa estar perto de uma outra pessoa, de um líder, é a sua primeira visita, a primeira estada. Ali ela vai resolver nunca mais voltar debaixo daquela liderança, debaixo daquela comunhão, ou se voltará. Então é muito importante que as pessoas ao nosso redor sejam reconhecidas, que tenham um nome, né? Não é o cara, ei você, não, Pedro, João, Maria, puxa, a pessoa sabe meu nome, lembrou meu nome. Que importância isso tem, né? Da pessoa ser valorizada. A importância que elas geram dentro da sua liderança. Nunca diminua as pessoas, fala, puxa, isso é importante, sem você, uma grande companhia aérea, né, no país, eu acho muito interessante quando você olha para os anúncios, né, que eles estão chamando a última pessoa lá, eles não falam, ó, último passageiro, eles falam, olha, fulano, João, nós estamos aguardando você no voo. Por quê? Porque o nosso voo sem você não é a mesma coisa. Então a importância daquela pessoa, puxa vida, olha como que essa companhia se importa comigo e tal. Eu estava vindo num voo e aí uma das pessoas que estava sendo chamada, ela disse, puxa, eu fiquei tão feliz, valeu o dia, eu vi a companhia anunciando o meu nome, dizendo que essa viagem aqui não seria a mesma coisa sem eu aqui dentro. Então aquela companhia, ela leva milhares, se não milhões de pessoas todos os dias, mas ela valoriza uma pessoa. Então é muito importante um líder carismático, não importa o tamanho da sua liderança, sendo pequeno, médio ou grande, mas valorize as pessoas ao seu redor, chame elas pelo nome, a importância que elas têm de estar junto naquele projeto. Essa é uma característica que a gente precisa trazer para dentro da nossa liderança. Um líder curado, ele tem essa característica de ser carismático, tá bom? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Nós vamos orar agora, mas antes de orar eu queria hoje ainda te falar desse livro aqui, ó. Esse livro Unção, o Márcio vai colocar aí já aí o site onde você pode pedir, está com frete grátis para todo o Brasil, você pode entrar lá nesse site, tem outras coisas, tem também as nossas mensagens que estão em pendrive, que tem mais de 200 mensagens, aliás 150 mensagens em alguns pendrives, mais de 70 horas de mensagens, tá? Tem muita coisa boa nesse site, eu queria recomendar esse livro vai apaixonar seu coração pela unção de Deus. Quando eu escrevi ele, Deus se derramou no meu coração, trazendo paixão, presença de Deus, e eu escrevi ele, tanto que ele fiz com a capa vermelha para representar um fogo. Quando você lê esse livro, vai acender um fogo no seu coração. Muito bem, vamos orar ao Senhor. Você já colocou seu pedido aí na live, nós vamos orar agora pedindo que Deus abençoe você daquilo que é a sua necessidade, e lembrando sempre, Deus se levantou para ser um líder. Desenvolva o lado carismático da sua liderança. Hoje nós colocamos uma série de conselhos para você aí, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te damos o louvor agora. O Senhor é um Deus bom, e eu oro agora por cada homem, mulher, moça, o moço, quem nos assiste nessa live, que ele possa receber do céu essa instrução para a mudança da sua vida, desenvolver o lado carismático da sua liderança. Que o pai consiga ser um pai carismático, a mãe uma mãe carismática, o filho um filho carismático, o líder de igreja, líder de ministérios na igreja. Que Deus te abençoe no seu trabalho, na sua empresa, você seja um grande líder. No nome bendito de Jesus, eu oro agora, nesse momento, que um despertar do seu chamado esteja acontecendo. Também oro por você que está enfermo, com dores, com enfermidades, com doenças físicas no corpo. Eu oro para que você seja curado agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você que tem dores agora, que dói seu corpo, seja livre dessa dor agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te abençoo agora.
Eu te abençoo agora, seja curado em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Lembrando, meu irmão, minha irmã, você é um líder escolhido por Deus. Se você achou que essa live é boa para você, é boa para o seu coração, então faz o seguinte, compartilhe ela. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, por favor. Isso é muito bom porque você está transmitindo a palavra de Deus para outra, tá? Então compartilhe essa live, dê um joinha, curte ela aí e compartilhe essa live. E que Deus te abençoe até amanhã, 12h15, em nome de Jesus.